E Mariana, doutor, faz uma colocação aqui que eu tenho certeza que vai ser dúvida de muitos que estão nos ouvindo, que é sobre o herpes. Ela pergunta o seguinte: doutor, herpes é uma infecção, não é? Por que eu queria saber como é que pode ser tratado o herpes, né? Inclusive a condição de vacina, que ela já ouviu dizer. Bom, aí a história muda um pouquinho para o nosso tema inicial, mas herpes, existe herpes tipo 1, tipo 2. O tipo 1, 80% ele acomete a cavidade oral da gente. O tipo 2, 80% a via genital. E vice-versa, os outros 20% de herpes tipo 1 acomete a via genital e 20% dos herpes tipo 2 a via oral. A aquisição é por contato íntimo, não necessariamente um contato sexual. Então, dependendo da população estudada, você tem aí uma prevalência de 80% a 90% da população como tendo tido contato prévio com herpes, né? Na maioria das vezes, nós indicamos o tratamento quando é o que a gente chama de primo-infecção, a primeira infecção que nós adquirimos, onde o quadro clínico normalmente ele é mais exuberante, ele é mais rico de sinais e sintomas. Ou quando o paciente tem alguma complicação. Herpes, por exemplo, pode fazer meningite, pode fazer encefalite, uma inflamação no encéfalo, o paciente pode diminuir o nível de consciência, pode fazer convulsão. Né? Tudo isso através do herpes? Tudo isso através do herpes. Né? Agora, o que ela deve estar falando, basicamente, deve ser episódios de herpes labial de repetição, que incomoda muita gente. Então a gente precisa descobrir qual é o fator predisponente, o que está predispondo aquele retorno da herpes com uma frequência maior do que o que ela gostaria que tivesse. Porque nós não vamos curar nunca a herpes. Uma vez que nós tenhamos tido contato com o vírus, nós vamos viver com ele até o último dia da nossa vida. O problema é se ele vai reativar ou não. Ou seja, baixou sua imunidade por uma exposição mais prolongada ao sol, ou uma noite mal dormida, uma gripezinha, lá está ele eclodindo. Exatamente. Então, uma causa muito frequente é a tensão pré-menstrual nas mulheres. Às vezes você tem uma infecção bacteriana, uma pneumonia, pode reativar a herpes. Uma expectativa de um trabalho que não deu certo, uma decepção muito grande pode desencadear herpes. Né? Desnutrição, obviamente. Obviamente tem outras doenças também que podem predispor, HIV, diabetes compensado, doenças que baixam a defesa da gente, como você sabidamente comentou. E aí, como é que se trata o herpes? Então, o tratamento ele é feito quando existem esses quadros que eu falei previamente, a primeira infecção ou uma recidiva importante, a gente faz uma droga, um antiviral específico, né, por alguns dias, 7 dias normalmente, e para prevenir a gente pode fazer, esparçar as recidivas de herpes, a gente pode fazer um tempo prolongado do remédio antiviral numa dose mais baixa. A vacina não tem que ela comentou, não tem um respaldo na literatura ainda. Existem clínicas que ainda usam e a resposta terapêutica da vacina ela é variável. O que é a vacina? A vacina ela é dada semanalmente e é como se a gente estivesse entrando em contato com o vírus semanalmente, numa tentativa de você induzir a sua imunidade a produzir anticorpos contra o vírus da herpes. Mas isso não é um dado categórico de grande eficácia na literatura. O que tem de eficácia para prevenir as recidivas, que é o que eu estou entendendo que é a questão dela, é fazer uma droga antiviral numa dose mais baixa por pelo menos 6 meses. Olha, para vocês que ligaram agora na 101.3, estejam tranquilos, a nossa equipe de jornalismo entra a todo instante informando como é que está a situação lá no CAB e em outras partes da cidade também. Se você quer ser um colaborador de forma responsável, nós também convidamos vocês a mandarem as suas mensagens através do nosso portal ou através do nosso telefone 3505-5000. E aqui no Sinta-se Bem, doutor Alessandro Farias, infectologista, é o nosso convidado. E no início a gente até combinou de conversar somente sobre intoxicação alimentar, HIV, meningite, mas como todos, né, têm dúvidas e não querem perder a oportunidade, o que é muito certo, esteja à vontade para fazer os seus questionamentos e nisso, inclusive, foge também um pouquinho do tema, doutor, mas talvez eu possa orientá-la. Ela diz aqui, doutor, quando a urina sai um pouco amarelada, assim, tendendo para o vermelho, já pode ser sinal de uma infecção urinária?
Não necessariamente. A urina vermelha, pelo contrário, nos faz pensar mais em uma perda de sangue pelo trato urinário. E aí, por exemplo, um cálculo na via urinária, seja no ureter, seja um pouco mais alto, quando ele está se mobilizando, pode machucar um pouco a via urinária, pode perder sangue, né? Ou o paciente pode estar perdendo sangue por alguma lesão dentro da bexiga, por exemplo, ou a função do rim pode estar alterada, já que a gente não deveria perder sangue pela via urinária. Mas, obviamente, quando existe um sintoma associado de ardor, dor para urinar, urgência para fazer xixi, né, está indo toda hora no banheiro, modificando a sua rotina de urinar, obviamente passa a ter uma suspeição de infecção urinária que muitas vezes está associada com algum outro problema. E mulheres, né, o cuidado deve ser dobrado, inclusive com a higiene pessoal, né? A gente falou aqui da importância de lavar as mãos, vamos só recapitular aqui da importância também de uma higienização correta, viu, gente? Até a posição com que a gente faz a nossa higienização depois de ir ao sanitário é extremamente importante, né? No ato sexual também, uma higiene adequada antes e depois é extremamente importante, porque episódios de infecção urinária em mulheres é muito comum e a gente tem que se cercar de alguns cuidados. Né? Na verdade, 20 a 30% das mulheres vão ter infecção urinária. Pois é. Tá. E deve ser tratada, viu? Porque pode evoluir para situações mais graves. Então não deixa também de dar a devida importância, não, porque o corpo dá sinal. Quando algo não vai bem, o corpo dá sinal. A gente precisa eliminar qualquer possibilidade, né, de que o problema insista para algo mais sério. Rosana está conosco na linha 3. Oi, Rosana. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao médico. Em relação ao HPV, como é que ele pode ser percebido, no caso, em sintomas, e qual o malefício para o corpo da mulher? Ou vice-versa, do homem também? O HPV, ele é percebido como uma verruga quando ela aparece na genitália externa da gente, né? Seja do homem, seja da mulher, e com o exame ginecológico na mulher, onde a colposcopia, aquele aparelhinho que é colocado para olhar a vagina por dentro, né, pode detectar lesões na verruga e eventualmente lesões no colo do útero. Mas vale salientar que boa parte, a maioria da população, inclusive, já teve contato, quem já teve atividade sexual, já teve contato com os vírus, diversos sorotipos do HPV, sem, contudo, manifestar-se clinicamente. A gente pode ter o vírus, mas não temos nenhuma manifestação clínica. A gente não tem o que fazer com relação a isso, né? Recentemente chegou as vacinas, são 2 tipos de vacinas para HPV, que pode ser utilizada na mulher, né? E pode ser utilizada no homem também. Inclusive as meninas antes da iniciação sexual, né? De preferência. E mais cedo, pelos 9, 10 anos de idade, já se tem a recomendação de fazê-la. Exatamente, isso aí tem vacinas com 2 sorotipos e vacina com 4 sorotipos que vão evitar os sorotipos mais frequentemente envolvidos no HPV, como verruga e como causador de doenças oncológicas, né, de neoplasia, câncer de colo de útero, que é um problema, mas no homem também câncer de pênis. Câncer de pênis é muito frequente, principalmente... E é grave, né? É um câncer severo. Associado ao HPV e a má higienização do pênis. Isso é muito comum na nossa população mais pobre, né? Além de câncer de reto também, muitas vezes está associado. Né? O HPV faz tudo isso. E deve-se dizer, então, que essa vacina do HPV, embora ela seja mais divulgada para as meninas, os meninos também podem tomar. Eles também podem tomar, de preferência do mesmo jeito que você falou, aqueles que ainda não tiveram atividade sexual. Né? E lembrando que às vezes, né, os meninos, a mulher identifica alguns sintomas mais rapidamente, e os meninos pode ser que curse essa doença sem nenhum tipo de sintoma. Exatamente. Então, se tiver um namorado, a namorada, é bom que o casal se trate, não é isso? Isso, vale a pena esse gancho para a gente falar um pouquinho sobre prevenção das doenças sexualmente transmissíveis. Muito importante mesmo. Porque o que a gente tem visto hoje, parece que as pessoas perderam um pouco o medo de ter atividade sexual sem preservativo e não se engane, a gente está passando por cada vez mais o número de casos aumentando de HIV, de sífilis,
de hepatite B. E sífilis, que a gente nem quase mais ouvia falar, agora surgiu de novo, né? Inclusive junto à terceira idade também, que está aproveitando até mais tarde nessa condição de uma vida sexual ativa, vem sendo alvo exatamente pela não consciência da utilização do preservativo. Com certeza. Quem trabalha com doenças sexualmente transmissíveis tem visto muito paciente com sífilis. Pois é. Então, nós vamos ainda falar muito mais sobre esse assunto. Vem aí, se Deus quiser, né? Uma festa grande, mais uma em Salvador, que tudo transcorra na mais absoluta paz, que seja melhor ainda do que os anos anteriores. A gente acredita que o desfecho será favorável de tudo que nós estamos vivendo de tensão. E aqui no Sinta-se Bem, daqui para lá, nós vamos falar muito em termos de prevenção, viu? Maria Auxiliadora, me aguarde um pouquinho, eu vou atender o Andrade, que está na linha 2. Oi, Andrade. Boa tarde, Olga. Boa tarde. Eu acho que é uma coisa muito importante assinalar, principalmente para os homens, é a questão de higienização das mãos antes de pegar no pênis para urinar. Isso mesmo, esse é um aspecto muito importante. A gente põe a mão em corredor de ônibus, corredor de shopping e vai se fazer sexo com a esposa e está lá o órgão sexual contaminado. Exato, bem lembrado, viu, Andrade? Higienização das mãos antes de urinar e depois. Dos homens. E um aspecto que eu queria colocar era o seguinte, um forte estresse força também o aparecimento de herpes. Eu tive essa situação porque minha esposa teve câncer e no final do ano eu tive uma explosão de herpes na cintura. E é uma dor insuportável, né, Andrade? Tive que usar o antiviral, anti-inflamatório, remédio para dor durante um mês. Essa é a minha contribuição. Muito obrigado. Muito obrigada. Olha, isso que Andrade falou é uma grande verdade, viu? O herpes, quando ele... Esse labial que a gente costuma fazer já incomoda muito, né? Agora, às vezes as pessoas têm no braço, nas costas, às vezes até internamente tem também o herpes e parece que cursa com uma dor insuportável, né, doutor? O exemplo que ele citou é mais compatível, não? Me dá só um minutinho que Tiziane Bichelli tem notícias de polícia. Vamos lá fazer a resposta. Bom, o exemplo que foi citado é um pouco diferente do herpes tipo 1 ou tipo 2. O que ele comentou provavelmente é uma reativação da catapora que ele teve na infância. Então isso para nós é o que chamo de herpes zoster. Que é o zoster. Isso. Então ele deve ter experimentado aí uma recidiva, no caso ele fez um herpes zoster na região que ele falou. Da cintura. Da cintura, por causa do estresse provavelmente. Embora toda vez que a gente vê um herpes zoster, a gente precisa investigar outras causas que não só o estresse. Mas habitualmente isso pode acontecer acima de 60 anos. Nos Estados Unidos já tem vacinas para isso, para evitar isso. É muito comum dos pacientes idosos, principalmente acima de 60 anos. Abaixo de 60 anos a gente precisa investigar algumas coisas, né? Mas habitualmente essa infecção ela surge com dor no local que não é compatível, não tem nenhuma lesão que evidencie, né? E depois de alguns dias aparecem aquelas bolhas que depois viram pústulas e crosta, tipo de catapora, só que a catapora localizada numa parte que tem de fato relação com catapora, o herpes? Teoricamente é o retorno da catapora. Quando a gente tem catapora na infância, lá com 10, 12 anos, não é? A gente fica com o vírus guardadinho num gânglio nervoso e quando a defesa da gente abaixa, aparece o herpes zoster. Puxa vida, viu? Que malvadeira essa catapora. Ainda bem que agora já tem vacina. No nosso mundo estressante, isso é cada vez mais comum, com certeza.